Está definido o confronto do Botafogo nas oitavas de final da Libertadores. Acabou de sair, tá fresquinho. Botafogo e LDU. Eu tava aqui gravando aqui o vídeo, ia postar sem essa parte, mas na hora saiu, saiu rapidinho. Aqui está o caminho rumo o bi da glória eterna. Nós temos, de um lado, Atlético Nacional e São Paulo, Botafogo e LDU de Quito. Podemos enfrentar de novo São Paulo nas quartas de final, como foi no passado. Mais uma coincidência aí voltando ao ar no Botafogo aí, que tem várias coincidências com o caminho desse ano com o ano passado. Libertad e River Plate, Universitário e Palmeiras. Pode ser que a gente pegue o Palmeiras numa semifinal. Também enfrentamos o Palmeiras ano passado, só que foi nas oitavas. Do outro lado da chave, Fortaleza e Vélez, Peñarol e Racing, Cerro Porteño e Estudiantes, Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Temos aí um confronto brasileiro nas oitavas, que é o Flamengo encarando o Internacional. Eu estava falando já, mas eu vou comentar no final do vídeo, tá? No final do vídeo eu comento com vocês as minhas considerações sobre esse sorteio. Ô, Megão, que isso, cara? Não precisa querer atravessar nosso negócio, não. Pô, tá ruim aí de caçar reforço, o scout de vocês é uma merda. Pô, avisa, a gente manda um estagiário nosso aí pra Ninho do Urubu um tempinho. Fica uma semaninha lá no Ninho do Urubu, ensina o pessoal a trabalhar, como é que faz, como é que se mapeia o mercado. E aí vocês procuram os seus reforços. Não precisa querer atravessar, não. E outra, passou a época, tá? Passou a época que o jogador queria ir pro Flamengo mais que pro Botafogo. Essa época acabou. Acabou. A época das vacas magras, Botafogo pobre, ferrado, sem estrutura, sem plano de carreira, acabou, tá? Que você vinha aqui, oferecia meia dúzia de mariola e levava o cara, acabou. Agora, é ali, ó. É ali. O cara quer ir pro Botafogo. Ele não quer ir para o Flamengo, ele quer ir para o Botafogo, tá? Pessoal, vamos iniciar o vídeo aqui. Vamos ver aqui redação Sport TV, vamos ver um pouquinho de ESPN, muita coisa para assistir aqui, tá? E no final a gente conversa um pouquinho mais sobre essa notícia que eu vi no Vênia Casagrande e depois eu vi que o César Luiz Merlo falou que sem chance, que o jogador vem pro Botafogo. Vamos comentar o assunto, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigado, batemos 1000 inscritos no canal 2.0 e isso é mérito de vocês todos que ajudaram o canal aqui. Agora é bater as horas, faltam das 4.000, faltam 2.000 horas pra gente bater. Isso aí, em uma semaninha, postando vídeo firme lá e vocês assistindo, a gente consegue monetizar o canal. Muito obrigado, vocês são brabos, tá? Vocês fazem o nosso trabalho valer a pena. Vamos aqui, aqui em cima da Live Pix, aqui embaixo a loja, o Instagram, o canal reserva e tudo mais. Aí o nosso Pix, tá? Quem puder ajudar com qualquer quantia, centavos já ajudam, tá? Fico muito feliz. Também o nosso e-mail de contato, quiser mandar mensagem pra gente aí, pra trocar uma ideia, marcar uma live junto, chamar pra um evento, ou propor aí um jabá, um merchan aqui no canal, manda por lá. Nosso e-mail tá ali em cima. E bora pro vídeo! Tanto que já chamou a atenção. Claro que nós vamos falar também do vencedor do jogo, que foi o Botafogo, né? Que vem em recuperação, tem um jogo para fazer ainda, né? Vai ser durante a data FIFA. E pode se posicionar ali, por exemplo, junto com o Bahia, né? Sexto lugar. O G6, é o atual campeão brasileiro, tem uma subida interessante do Botafogo, mas o próprio Neymar botou a derrota na conta dele, Vini. E aí a gente tem que saber se vai dar tempo do Neymar pagar essa conta, né? Ou se ele pendurou essa conta e alguém paga depois para mim, porque essa pode ter sido a última partida do Neymar com a camisa do Santos. Já se sabia que seria a última partida na Vila Belmiro, caso ele não renovasse, mas com a expulsão, se não tiver renovação, foi de fato o último ato do Neymar nessa segunda passagem.
E dá pra gente dizer que essa expulsão aos 30 minutos do segundo tempo, ela foi um balde de água fria pelo que o Santos estava fazendo na partida, né? Fazia muito tempo que o torcedor do Santos não ficava empolgado com o que se via dentro de campo. É bem verdade que o retrospecto do Kleber Xavier não é muito bom, especialmente no aspecto ofensivo, né? 7 jogos oficiais é o que tem o Kleber Xavier no comando do Santos e o time marcou só 2 gols contra o CRB no empate e contra o Vitória. E aí ontem algumas mudanças interessantes, né? Porque pelo fato do time não ter nenhum lateral direito hoje que se firme na posição, nem JP Sherman, nem Léo Godoy, o próprio... alguns zagueiros foram improvisados por ali, né? O Luizão também foi improvisado por ali, zagueiro. Ontem apareceu um lateral esquerdo, Escobar pela primeira vez, improvisado na direita. Neymar, jogando como falso 9, sendo o cara do primeiro combate, que não precisa voltar para marcar tanto. E aí, colocando muita gente para servir o Neymar, né? Roleiser, Barreal, o próprio Guilherme, Zé Rafael, enfim. O Santos teve as melhores oportunidades, né, durante o primeiro tempo. Começou forte também a segunda etapa. E aí um descontrole total do Neymar. Eu estava acompanhando o debate de vocês no começo do Redação, né, com a nota 0. E o Neymar já dava indícios de que esse cartão vermelho poderia sair, porque a todo momento ele reclamava. Ele já teve um pontapé no Jair na primeira etapa. Quando os times estão indo para o intervalo, ele também fica batendo boca com o árbitro, dizendo mais de uma vez, deu para a gente ouvir no som ambiente da câmera, você é muito ruim, até com um tom de desrespeito. Eu posso falar que você é ruim, eu posso ter essa opinião que você é ruim. E aí no segundo tempo ele faz o que faz, né? Até quem imaginava que o Neymar poderia ser expulso pelo destempero, acho que não imaginava que seria desse jeito, né? Em pleno 2025, futebol com VAR, e ele tentando essa malandragem aí com a mão, acabou expulso. Pode ter sido esse o último ato do Neymar com a camisa do Santos nessa passagem, Barreto. Saiu já a dublagem do Gustavo Machado, um cara muito conhecido, né, nas redes sociais. Ele faz leitura labial, né? E tem o Neymar reclamando de todo mundo, não é só com o árbitro. O que me chamou a atenção nos comentários, claro, tem muita gente criticando o Neymar e tal, mas uma observação que eu achei mais assim, não é direcionada especificamente a ele, é que a reclamação com o árbitro no lance do cartão amarelo já poderia ter dado a ele o vermelho. Foi uma reclamação bem assintosa, né? Bem enérgica. Houve ali uma contemporização. Bom, e quando o Neymar foi expulso, o jogo estava 0-0. O Botafogo se aproveita da vantagem numérica. Afinal de contas, quem sabe jogar com um jogador a menos fazendo gol no adversário é o Botafogo. Né? Teve gente dizendo que o Neymar tentou usar a receita do Botafogo no Santos. Quem sabe fazer isso é o Botafogo. Mas sabe ganhar com um a mais também, pelo visto, né? Não foi um grande jogo do Botafogo, não. O Botafogo começou melhor ali até os 15 do primeiro tempo. Depois o Santos foi dono do jogo até a expulsão. E no segundo tempo foi o momento em que o Santos conseguiu criar mais chances claras, assim. Teve uma bola que o David Ricardo salvou. Eu destaquei esse zagueiro aqui depois do Botafogo e Flamengo, que foi um empate, dizendo que ele foi o melhor em campo, na minha opinião. Ontem foi mais um grande jogo do David Ricardo, zagueiro do Botafogo. Mas, no geral, o Botafogo, o setor ofensivo, teve dificuldade quando estavam 11 contra 11. O Igor Jesus e o Cuiabano, os dois que estão de saída para o Nottingham Forest, foram poupados porque o Botafogo vinha de um jogo muito desgastante, 70 minutos contando acréscimos, com um a menos, num jogo que o Botafogo precisava ganhar da Universidade do Chile. E aí o Juan Cruz, que foi o atacante titular escolhido para jogar no lugar do Igor Jesus, foi muito mal no jogo, foi muito difícil ele dar sequência a qualquer jogada ali. E o Santos estava melhor no jogo, a adaptação tática, né? O Vini comentou do Escobar improvisado na direita, que eu nem achei que funcionou muito, não. Mas a ausência de centroavante eu achei que foi uma boa decisão do Kleber Xavier, principalmente porque você deixou o Roleiser centralizado. Se você tem um centroavante ali e o Neymar centralizado, você tem que botar o Roleiser na direita. E, na minha opinião, ele rende consideravelmente menos na direita. O Roleiser está bem, faz um bom campeonato, apesar da campanha do Santos. O Barreal tem jogado bem, ontem quase fez um gol ali, que o John fez uma defesaça. Tem uma questão pela esquerda, o Guilherme está abaixo, está esperando o Soteldo, quem sabe, voltar, qual é a situação física do Soteldo quando voltar. Mas o Santos tem algumas soluções ali, do meio para frente principalmente, né? Zé Rafael, ainda que fisicamente também longe do ideal, fez mais um bom jogo. O Zé Rafael foi bem ali no controle do meio de campo. E
tudo foi colocado a perder do lado do Santos com essa decisão do Neymar. Até você falou de reclamar de tudo, Barreto. Até dos companheiros, toda hora ele pedia a bola de forma assintosa, assim. Quando o cara, o braço, né? Toda hora. Toda Na dublagem aqui tem uma reclamação muito ostensiva contra um companheiro. Assim. Companheiros, adversários, árbitro e torcida visitante. Esse lance do Neymar com a torcida do visitante me impressionou. Porque você está jogando em casa, se preocupa ali com seus torcedores, com quem foi ali para te ver, que é a torcida do Santos. Pode ser o fato de que também a gente não está acostumado a ver o Neymar toda rodada perto da gente. Né? Durante todo esse tempo, fora do Brasil, claro, tinha acesso às transmissões e tal, mas agora ele está aqui entre nós. E ele entende a torcida xingando ele, né? Chamando ele de pipoqueiro. Aquele momento ali era um momento em que a torcida do Botafogo começou a xingá-lo, ele ouviu e começou a fazer um monte de gestos ali. Talvez a torcida visitante da França ele não entendesse tão bem. Mas parece que ele está incomodado. Eu achei ele Parece ontem... que tudo perturba o Neymar. Fiquei com essa sensação ontem de um jogador claramente acima do tom, antes da expulsão, né? A expulsão não é de quem está acima do tom, é de quem faz uma besteira, uma burrice. Confesso que ontem eu fiquei menos otimista no sentido da renovação do Neymar, porque... E seleção brasileira? Ele está passando para a gente a sensação de que menos otimista nisso aí também, seleção brasileira. Isso é uma grande interrogação, essa situação da renovação do Neymar. Claro, a gente não sabe se vai acontecer agora. Se não renovar, ele vai ficar marcado por esse último ato, né? Essa mão que dentro da casa do Santos, o Santos jogando bem. O Santos teve menos posse de bola, principalmente na primeira etapa, e foi menos posse de bola, assim, por muito. Foi 65-35, alguma coisa nesse sentido. Mas em alguns momentos, eu comentei esse jogo ontem, parecia que o Santos tinha mais posse de bola, porque quando tinha posse de bola, ia para cima, era mais vertical. A formação do Botafogo ontem não deu certo. Né? O Botafogo joga com Gregory Allan e Marlon Freitas, e na frente Savarino, Arthur e o Juan Cruz sendo esse homem mais referência, que quando saiu também não se viu muita diferença, porque do meio para frente o Botafogo produziu muito pouco. Muito pouco. Foi o Arthur um jogo... foi disparado melhor, não por causa do gol, mas ele era quem estava conseguindo alguma coisa. Quem tinha mais movimentação. E o Savarino é aquele tipo de jogador termômetro que se diz? Que quando ele não vai bem, o time também não... Pode ser. Porque ontem não foi um dia normal do Savarino, Jogou né? um pouco mais deslocado também, né? Tava um pouquinho mais lateralizado. Sentido. É verdade. Mas essa formação, nesse 4-3-3, não funcionou. Ontem não funcionou. O gol do Arthur, ele sai de um chute, um cruzamento, um chutamento, né? Uma tentativa de cruzamento que acabou passando por todo mundo e morreu no gol, mas muito por conta da distância da marcação, né? E aí, por isso que eu acho que a gente pode colocar aí uma certa responsabilidade na expulsão, porque era um espaço ali que acabou acontecendo e sem ter ninguém para dar o combate, né? Deixaram o Arthur, permitiram que o Arthur chutasse essa bola, né? Foi até meio melancólica a forma que a bola foi entrando no gol, mas foi um jogo ruim do Botafogo. E o Botafogo, depois da expulsão, o Renato Paiva coloca o Elis Manuel no lugar do Vitinho, né? Coloca mais opções na frente. O Nathan Fernandes, aquele atacante que era do Grêmio, virou lateral esquerdo na reta final ali da partida. E o Botafogo foi pra cima, né? Conseguiu fazer bons 15 minutos finais ali de um jogo que foi muito complicado. Mas para o tamanho do problema em que o Botafogo se enfiou no início da temporada, por problemas dele mesmo, né, de mais ninguém, o Botafogo se enfiou num buraco grande nos 3, 4 primeiros meses desse ano. O Botafogo está classificado na Libertadores, o Botafogo está classificado na Copa do Brasil e o Botafogo depende de uma vitória na quarta-feira para estar no G6 do Brasileiro. É candidato ao título do Brasileiro? Na minha opinião, não. Mas para onde o Botafogo estava 2 meses atrás, quando começou a maratona de brasileiro, ali que quarta-feira é o primeiro meio de semana que não tem todo mundo jogando depois de 2 meses, né? Tem o Botafogo, no caso, só contra o Ceará. Depois foram 2 meses direto para quem jogava a competição sul-americana, como é o caso do Botafogo e a Copa do Brasil. Se você pegasse aquele início ali de brasileiro e você pensasse, olha, dissesse para o torcedor do Botafogo, quando chegar a parada para a Copa do Mundo de Clubes, você vai estar classificado na Libertadores, na Copa do Brasil e no G6 do Brasileiro, acho que todo torcedor do Botafogo assinaria naquele momento ali, e é o que o Botafogo vai conseguir se ganhar do Ceará em casa na quarta-feira. E se a gente pensar nessa linha aí, os 4 representantes brasileiros do Mundial estão viajando com tudo... Tranquilo. Tudo resolvido. Vamos ver se Botafogo e Ceará. Vai que o Ceará ganha no Newton Santos, aí não é tão resolvido assim. Para o Botafogo falta esse jogo do Ceará para terminar ali. Aí tem que ver quem quer de desempate com o Bahia. Mas enfim, o Palmeiras alcançar o time. O Palmeiras vem de 2 derrotas, né? No Brasileiro. O Palmeiras vem de 2 derrotas. Mas olha só, tá entre os 4 primeiros. Vamos lá, o que você pode, né? O que você pode almejar? No Campeonato Brasileiro, estar entre os primeiros. O Flamengo é primeiro.
o Palmeiras é quarto, o Fluminense é quinto e o Botafogo pode ser sexto. Isso. Então, poxa, tá, Bom, né? bom. Tá todo mundo no G6 ou quase. O Botafogo falta ainda o jogo contra o Ceará. Todo mundo classificou Classificado na competição Copa do continental. Brasil. nas continentais. Classificado na Copa do Brasil. Ou seja, Os sorteios de hoje podem indicar confrontos entre esses times na Copa do Brasil ou na Libertadores, né? O Palmeiras pode pegar Flamengo ou Botafogo, que os dois passaram em segundo lugar nos seus grupos. O Palmeiras pode enfrentar e na Copa do Brasil não tem pote. Todo mundo pode enfrentar todo mundo. mas está tudo ticado para Sim. esses times, né? Esse Sim, ponto certo. objetivos cumpridos, Aquele né? checklist antes da viagem. A lista O de que falta compras, aqui antes da viajar? é isso. Tá Ô, Barreto. tudo certinho. Fala, Vini. Só uma última informação sobre Neymar, né? Vocês debateram bastante no começo do programa, não sei se foi o Luciano ou a Belli, acho que foi a Belli que trouxe esse retrospecto de que na eliminação do Santos no Campeonato Paulista para o Corinthians, o Neymar não joga por uma lesão, e na queda para o CRB na Copa do Brasil, o Neymar joga só 20 minutos. Vale a gente fazer ali aquela fotografia final, né? Se o Neymar não renovar o contrato, serão 5 meses dessa segunda passagem, com 12 jogos do Neymar e só 3 gols marcados, sem gol marcado com bola rolando, porque ele faz um de pênalti, um de falta e um gol olímpico. E nesses 5 meses, 2 lesões musculares, Barreto. Esse checklist aí tá zerado. Não tem nada ticado nesse checklist do Neymar aí, antes da renovação do contrato. E por falar nele, teve outro post que me pareceu autêntico, sincero. No futebol a gente sempre tem que ficar pensando, né? Depois de uma vitória, será que é deboche? Mas não, né? Parece que foi autêntico, foi sincero aí, né? Barbosa que estava no banco ontem e rolou esse abraço no meio do jogo. E depois ele fez esse post aí, eles tiraram uma foto. Estamos falando do Barbosa, né, zagueiro do Botafogo, né, que fez essa declaração de amor aí ao Neymar. Tiraram uma foto juntos depois do jogo também ali. Claramente é um jogador que o Barbosa admira muito. O Botafogo, por enquanto, anuncia saídas, né, na janela de meio de ano. Não anunciou ainda, mas está encaminhado, Encaminha, né? né? Igor Jesus, Cuiabano e Jair. O Jair é um zagueiro que tem oscilado. O David Ricardo, por exemplo, tem jogado mais que ele. Sim. O Cuiabano é um titular hoje na segunda linha, né? Não é um lateral esquerdo, que é importante, mas eu acho que pode ser substituído. O Igor Jesus, eu não sei como o Botafogo vai fazer. Os centroavantes que o Botafogo contratou esse ano foram Mastriani, Juan Cruz e Elias Manuel. Nenhum deles chega perto do Igor. Não, o Botafogo tem que se mexer na janela do meio do vai ano ser para repor. Não Vai tem ser jeito. muito complicado do Igor Jesus. O Igor, mesmo nessa temporada, quando o Botafogo estava mal, é disparado o melhor jogador do Botafogo em 2025, é o Igor Jesus. Precisa se mexer no mercado. Não tem escolha, né? Optou ali por contratar 3 atacantes, mas nenhum deles faz o que o Igor Jesus faz, né, em termos de função. E, para além disso, o Igor Jesus hoje talvez seja realmente o melhor jogador do Botafogo. Colocou o jogo decisivo da Libertadores no bolso, debaixo do braço, decidiu, jogou muita bola e essa venda, ela é esperada. Né? A gente sabe que o futebol brasileiro ainda é um futebol fornecedor de atletas, principalmente para o mercado europeu, era algo já esperado. Dentro do planejamento dos nomes que foram trazidos pelo Botafogo, nenhum deles atende à expectativa da ausência do Igor Jesus. Existem 2 jogadores encaminhados, né? O Montoro, revelação do Vélez, e o Caio, zagueiro que estava no Krasnodar da Rússia. Mas é uma janela que desperta muita curiosidade também pela situação financeira do Textor no Lyon, né? A Eagle, a empresa do Textor, precisa fazer dinheiro nessa janela, deve vender o Cherki também, que é destaque do Lyon, vai vender provavelmente esse pacotão para o Nottingham Forest, né? Igor Jesus, Jair e Cuiabano, mas qual vai ser o tamanho do investimento? Isso gera dúvida e vai ser determinante para o segundo semestre do Botafogo. Fala galera, eu sei que geral aqui é fã de futebol, certo? Mas o que seria de um bom jogo sem uma boa camisa do seu time? Agora imagina poder comprar aquela camisa modelo torcedor ou até modelo jogador, igualzinha do jogo, com a melhor qualidade e o menor preço do mercado. É disso que eu tô falando, é por isso que eu venho apresentar para vocês a Jet Sport. Essa loja que é referência quando o assunto é material esportivo de qualidade. Tem as camisas de futebol, modelo jogador e torcedor, tem as retrô, tem de NBA, isso mesmo, imagina, trajadão de Boston, de Golden State Warriors pra ver aquela NBA marota na ESPN. E tem mais, tem kits infantis, tem casaco corta-vento, tem short, tem modelo feminino, tem manga longa, tem manga curta, tudo pra você que não abre mão do estilo e conforto na sua camisa do time de coração. E o melhor de tudo, preço imbatível, incomparável do mercado e a qualidade que ninguém supera. E vou te falar, não é um cliente de divulgação qualquer, eu sou cliente deles há mais de 10 anos, eu confio, eu aprovo, eu sou cliente, cara. Todo mundo que conhece
compra, vira cliente fiel, não larga nunca mais. E como se não bastasse, eu ainda tenho uma surpresa exclusiva para vocês aqui do canal. Só aqui você vai ter direito ao cupom Notícias do Fogal, né, Sentiu, 10, para garantir 10% de desconto na sua compra. E o melhor disso tudo, o desconto é acumulável, cara, com várias opções incríveis de descontos e promoções no site, como frete grátis, a taxa do Haddad tu não paga, promoção compre 2 e leve 3 e muito mais. Ah, e você que é membro do canal vai ter um cupom exclusivo na aba de membros só pra vocês. Melhor do que esse de 10%, tá? Então, quer ter acesso a um cupom melhor ainda? Vire membro. Pô, tem plano de 3, de 5, de vários valores. Por 3 ou 5 reais tu vira membro e pega um cupom melhor do que esse. Pô, tá de sacanagem, é muito bom, cara. Então não perca tempo, galera. Acesse o site JetSport. Aqui na descrição tem um link pra vocês. Corre lá e não percam as ofertas incríveis de lançamento do site. É 100% confiável, eu garanto. Vem pra JetSport, você também. Muito bem, tá aí o Dorival. Todos clamando por descanso, menos Gustavo Zupac, Neymar Júnior. Que gostaria imensamente de jogar mais, só que não vai ser possível. Pelo menos na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, depois da data FIFA, não, porque hoje à tarde, diante do Botafogo, derrota do Santos na Vila Belmiro por 1-0, derrota que aconteceu depois que o Santos ficou com 10. E por que ficou com 10? Porque no primeiro tempo o Neymar tomou amarelo por essa entrada que a gente viu no zagueiro Jair. Amarelo justo, tá? Não, incontestável. Pois é. Falta violenta. Não tem nem o que falar. E no segundo tempo, Olha só. quis dar uma de Maradona, Olha lá. fez o gol com a mão, mas em tempos de VAR, se bem que do jeito que foi, acho que nem seria preciso o VAR. O que é mais doido pra mim Foi esse isso, lance? o árbitro deu cartão sem VAR, no campo mesmo. Sabe o que é mais doido pra mim desse lance? Que se ele fosse com a cabeça, talvez fosse pênalti. Não, foi pênalti. E se ele não fosse na bola, talvez ela entrasse. Talvez fosse pênalti pro Santos. E ele enterrou o time. O Santos 31 do segundo O Santos tempo. estava no seu melhor momento no jogo, criando um monte de chance, o John pegando um monte de bola, o Neymar não fazia um jogo ruim, jogando ele falso 9 ali, descansando, combinando com o Guilherme, abrindo espaço para o Souza passar. Era o momento do Santos ganhar o jogo. E o Neymar enterrou o time, porque a partir daí o Renato Paiva tirou o Vitinho, colocou o Elias Manuel, puxou o Natan de lateral esquerdo, foi para ganhar o jogo. Ganhou O jogo inverteu. com a bola cruzada do Arthur. Mas é isso, o Neymar enterrou o time do Santos hoje, cara. Enterrou o time do Santos hoje. E mérito para o Renato Paiva, que na terça-feira conseguiu arrumar o seu time com um homem a menos para ganhar o jogo. E hoje conseguiu mexer no time com um homem a mais, nos dois cenários, para ganhar o jogo. Mas é isso, o Neymar enterrou o Santos no melhor momento do time no jogo, onde o time merecia ter vencido. Eu quero ver, assim, um malabarismo, porque tem um monte de gente que faz todo o malabarismo possível para defender o Neymar sempre. Porque ele é craque. Ninguém discute que ele é craque, né? Ninguém nunca discutiu que ele é craque. E ele estava jogando razoavelmente bem. Mas ele sempre joga bem, quer dizer, o quanto ele vai participar do jogo ou não, por quantos minutos, porque a qualidade é tão grande que ele sempre vai jogar bem. A questão é o pacote todo do Neymar. E o episódio de hoje, acho que ele representa tudo, ele simboliza muito bem o que é o Neymar. Porque, como já explicou o Zupac, a derrota vai para conta dele. Se o Santos ia ganhar ou não ia ganhar o jogo, eu não sei. Mas por como estava a partida no momento em que ele é expulso, a gente pode afirmar que a derrota vai para conta dele. Aí, O Santos estava muito melhor que o Botafogo. Tava melhor. Ele mesmo, só como detalhe, ele mesmo afirmou isso na sua comunicação nas redes sociais. Então, e aí eu queria entrar nesse... nesse... vai para conta dele. Exato. E eu queria justamente pegar a comunicação, esse inconformismo com a expulsão, xingar o árbitro. Eu queria entender da onde vem. Ele Só fala na que foi cabeça exagero do Neymar. o primeiro amarelo. Não foi exagero. O primeiro não é exagero ele nenhum. Deu um pontapé no Jair. O segundo é de uma burrice inominável, porque é um negócio inacreditável. E aí, assim, as reações do Neymar aos seus próprios erros são sempre assim. Para mim, esse é o grande problema do Neymar. Porque se o Neymar ouvisse alguém além do seu pai, talvez ele conseguisse falar, pô, o cara tem razão, talvez aqui eu tô pisando na bola, aqui eu podia ser diferente, aqui eu podia fazer isso e não aquilo. Não vai rolar. Mas não, então não vai rolar, porque ele tá com 33 anos, não vai ser agora. A gente vai continuar sempre acreditando que a categoria dele, que a qualidade dele, que não se compara com a de nenhum outro jogador brasileiro, pode resolver as coisas,
mas a gente tem que sempre lembrar que junto com a categoria vem o tipo de lance que a gente viu hoje. A única coisa que ele conseguiu foi dar visibilidade a um patrocínio que, aliás, é proibido, tá? Porque aquela manga. Aquela manga, ela pode ter... Eu estava conversando com a Renata Ruel depois do jogo, para entender um pouco se era permitido. Você pode ter a marca de quem faz aquele material esportivo. Mas não uma empresa. Publicidade. Mas não uma publicidade. Que não tem nada a ver com aquilo. Que não tem nada a ver com aquilo. E, inclusive, ele pode ter que pagar por isso e o Santos pode ter que pagar por isso. Então tá cada vez mais difícil você conseguir... Claro que isso não vai fazer diferença em relação ao que o Santos já gastou, vai gastar e tudo mais. Mas, assim, é difícil, né? Vai ser difícil para quem faz tanto malabarismo para defendê-lo, defender também no dia de hoje. Que você ia... Era o último jogo, né? Sim. Na Vila. Não, ele faria, na Vila, ele faria mais dois. Do torcedor, até o final deste se não houver inicial. renovação, o Neymar não joga mais. Acabou. Então era a última apresentação Amém. dele para o torcedor. É o que se fala, e eu acho que tem que ser dado, temos que dar mais ênfase a isso. Declaração do pai do Neymar na semana passada, dizendo, gente, o Neymar voltou para o Santos para se recuperar. Se jogasse, amém. Tipo, seria um bônus, melhor, né? É o Santos que agora precisa falar sobre isso. O Santos precisa se dirigir ao Santista e falar sobre isso. Porque se o plano do Neymar e das pessoas que cuidam da carreira dele era vir para o Santos para se recuperar e, se desse, jogar, isso deveria ter sido dito ao Santista, principalmente pelo Santos. Principalmente pelo Santos. O Santos não poderia não ter dito isso ao seu torcedor. Exatamente. Porque naquele dia foi uma terça-feira, né? Uma que chovia virada na Vila e o Neymar foi apresentado e pessoas foram às lágrimas, não conseguiram se controlar pela emoção de ver um ídolo de volta, a torcida do Santos comovida e saindo tal. do Brasil para ir para lá. Se soubesse, olha, está voltando o Neymar para se recuperar, se der jogar, eu não sei se a reação teria sido a mesma. Sim. Isso precisa ser comunicado ao torcedor. Nem teria cabimento algo tão grandioso. Mas mudou a expectativa do Santos na temporada pro torcedor, porque aí teve até a demissão do Caixinha, por exemplo, que antes, vamos brigar para não cair, vamos brigar para a gente se manter na primeira divisão. Com a vinda do Neymar, mudou completamente. Veio o Neymar, não, agora a gente não está brigando para não cair. E veja, mas essa contestação que o André está falando... É uma declaração, Jean, é uma declaração dada em on. Isso não foi algo que alguém ouviu o pai do Neymar dizer. Não é que cabe interpretação diferente. Acho que é muito clara a declaração. Agora, isso que o André está cobrando do Santos, ou que está dizendo, o Santos deveria e precisaria se manifestar, isso jamais vai acontecer, porque o Santos jamais teria coragem de levantar a voz ou questionar qualquer decisão tomada tanto pelo Neymar como pelo seu pai. E, repito, este é um problema da carreira do Neymar. Talvez a gente tenha visto que no Paris Saint-Germain, já no final da trajetória dele no PSG, o PSG, a direção, de alguma maneira, se rebelar e começar a se incomodar com as ações dele. Porque, assim, nenhum técnico de seleção brasileira teve coragem de fazer isso, né? De cobrar, de questionar, nenhum técnico teve coragem. Mesmo o Tite, quando era muito grande e teria tamanho para fazer isso, nenhum clube faz, a CBF não faz, ninguém faz. Eles só andam nos trilhos no Barcelona do Luiz Henrique. E aí é bom lembrar também. É claro que assim, a gente está vendo, o Luiz Henrique fez todo o esforço para mandar embora o Mbappé também, né? Falou que adoraria que ele ficasse, mas tudo que o Luiz Henrique queria era um PSG sem Messi, sem Neymar e sem Mbappé. E foi esse PSG que foi campeão. Agora... Acho que deu certo. Então, acho que deu certo. Um minutinho para acabar o programa. Agora, só lembrando, quando ele chega ao Barcelona também, ele tem, evidentemente, diante daqueles caras e naquele clube... Outro tamanho. Outro tamanho. Exato, ele era menor do que os caras. Que talvez permitisse, e foi o melhor momento da carreira dele. Ele sai para ir pro PSG justamente para ser o maior. Para ser o Messi da história. Para ser o Messi da história, porque ele não era no Barcelona. Poder voltar a mandar e desmandar. Exatamente. Mas os árbitros que são muito exigentes contra ele, coitado. Cara, é difícil. E eu vou te falar, hoje, se não fosse o Neymar, qualquer outro jogador teria sido expulso antes. Porque o Neymar azucrinou o ouvido do árbitro. Você tem toda a razão, Jair. Ele seria qualquer outro, porque era o Neymar. E aí o juiz simplesmente esqueceu. Vai lá, você fica falando, eu não vou te dar atenção, você pode ficar falando à vontade. Qualquer outro jogador que não fosse o Neymar teria sido expulso antes. Bom, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui o Instagram do Vene Casagrande. Ó. Aqui, Vene Casagrande. SBT Esporte Rio e tal. Um trecho da
o que ele falou lá, mas ele tinha antes postado também aqui, ó. Ó, ele postou aqui, ó, sobre o Álvaro Montoro dizendo que o Flamengo, ó, vou até ler pra vocês aqui, tá? Flamengo entrou na briga com o Botafogo pelo Álvaro Montoro junto ao Vélez. José Boto está em contato com o presidente do time argentino e já apresentou valores que o rubro-negro está disposto a pagar para a promessa argentina. Dirigente do Vélez confirma um contato de José Boto. Só que o nosso César Luiz Merlo, Flamengo tentou se envolver em negociações com Álvaro Montoro, conforme publicado pelo Vene Casagrande. No entanto, não teve sucesso. O jogador e sua comitiva agradeceram ao interesse, mas agora ele está comprometido com o Botafogo. Acabou essa palhaçada de que Flamengo vem aqui, pega quem ele quer, leva embora. Palmeiras faz isso, ou atravessa. Bom, o Fluminense faz isso direto. Quem não lembra que, sei lá pra 2007, 2006, 2008, o Fluminense toda hora ia em cima de jogadores que o Botafogo estava negociando. O Botafogo tinha aquela gestão ali criativa, né, de buscar jogadores como Leandro Guerreiro, ninguém conhecia, Jorge Henrique, que ninguém conhecia, né, e por aí vai. Jogadores baratos que despontavam com qualidade. O Fluminense começou a ver isso e começou a ir em cima de todo mundo que o Botafogo negociava. Por quê? Eles tinham mais dinheiro. Eles tinham a Unimed. A gente estava quebrado já. Eles tinham a Unimed. Ia lá, Celso Barros, né? E pá, botava o dinheiro na mesa, levava. Então, além de pegar os caras daqui, eles iam lá e buscavam os que a gente ia buscar. Nossos futuros reforços. Atravessavam a negociação. Acabou essa história, rapaziada. Acabou. O Botafogo hoje tem dinheiro. O Botafogo hoje tem estrutura. O Botafogo hoje tem um plano de carreira para esses jovens moleques aí que querem ir para a Europa. Eles têm um caminho muito fácil para a Europa aqui no Botafogo. Se jogar, por exemplo, digamos que jogue muito mais ou menos, mas quer ir para a Europa, ó, te ofereço aqui o mercado belga. Tem um time que joga Série A, Série B. Série A, Série B da Bélgica lá. Quer? Vai lá. Os moleques da base do Botafogo, Del Piage, Riquelme, etc. Foi tudo para lá. Agora, despontou. Nós temos o Lyon, que é só nosso. Crystal Palace, estamos tentando comprar para ser só nosso também. Queremos aí um time em Portugal. Estamos negociando com o time de Portugal para comprar. Tu tem aqui um caminho farto de opções para ir para a Europa. Jogou bem, a chance de tu ir é muito grande. Ou então, até agora temos um time bom que disputa títulos. Você até se destacar mais e ter propostas de times como Arsenal, Tottenham, né? E ir para outros times maiores, se quiser. Acabou essa história de o sonho de quem vem aqui pro Rio de Janeiro é ir pro Flamengo. O Botafogo tá em pé de igualdade. Em pé de igualdade. Lógico, o Flamengo vai sempre ganhar aqueles reforços que, por exemplo, o De La Cruz, um cara de mais idade, que tem que botar aí quase 100 milhões na mesa para pegar um cara de mais velho, pelo nome, pela mídia. Esses caras o Botafogo não quer. Agora, jovens promessas sul-americanas de 20 anos, 18 anos, é muito mais fácil vir pro Botafogo do que ir pro Flamengo. Acabou essa farra, tá? E mulambada, se quiserem ajuda, a gente manda o estagiário do nosso scout pra ir uma semaninha, ele vai arrumar a casa aí, vocês passam a ter um scout decente, nossa porcaria que vocês têm aí. Bom, pessoal, eu tava já desde antes, quando saíram os potes, quem quiser pode procurar aqui nos meus vídeos quando saíram os potes aqui da Libertadores, dizendo que se fosse pra escolher alguém do pote 1, eu escolheria ou Estudiantes ou a LDU. Porque a LDU, tem altitude? Tem. Não é tão nas mais altas, né? Não é 3.000, 4.000 metros, é 2.000 metros, é um pouco mais baixo. Faz efeito? Faz, mas últimos jogos, por exemplo, o Flamengo, esse ano, empatou com eles lá. O Botafogo ano passado, perdeu de 1-0 só. Ano retrasado na Sul-Americana, empatamos 0-0 com eles lá. Então, não tá tão não dá uma disparidade tão grande como dava antigamente, quando a LDU tinha grandes times e junto com a altitude massacrava todo mundo. A LDU hoje em dia tá bem abaixo do que já foi. Tem que respeitar a altitude, tem que ir cuidado, mas o primeiro jogo é aqui no Rio de Janeiro. Botafogo, se fizer um bom placar no jogo de ida, vai pra lá fechadinho, se segurando e consegue aí perder de 1-0 no máximo e se classificar. E o Estudiantes,
que também dizia que era um bom adversário para se enfrentar, é porque a gente pegou no nosso grupo e vimos que não é isso tudo. Na Argentina, foi só o frango do John que nos tirou o empate, né? Senão vocês teriam empatado lá na Argentina. E no Rio, a gente amassou os caras. Aí teve um apagãozinho que eles foram com um gol roubado, um pênalti roubado e um gol, né, ao acaso, empataram o jogo. A gente foi lá e fez o terceiro gol e ganhou. Então não seriam nenhum bicho-papão pra gente. Eu queria fugir um pouco dos brasileiros e do Racing, que eu vejo como o melhor argentino, melhor até que o River Plate. Então acho que foi bom sorteio, tá? Podemos pegar aí alguns reencontros, né, nas próximas fases, comparando com o ano passado. Por exemplo, o São Paulo nas mesmas quartas de final. E quem sabe encarar aí o Palmeiras, que foi as oitavas no ano passado, agora na semi. Podemos ter reencontros e até um Peñarol na final, quem sabe. Tá do lado de lá, pode ser que chegue o Peñarol. Então, coincidências rolando, caminhos, né, se entrelaçando de novo. Vejo bons sinais pro Botafogo. É só se reforçar bem, Textor. Se reforça bem, monta um bom time para esse segundo semestre, que a glória eterna pode voltar pro fogão, tá? Voltar não, continuar aqui, onde ela nunca nem chegou a sair ainda, tá? Fico por aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Aqui em cima nós temos o Live Pix, aqui embaixo nós temos o link do nosso canal reserva, que bateu 1000 inscritos, graças a Deus. Mas quem não é ainda inscrito naquele canal reserva e tá nesse aqui, se inscreva lá, porque pode ser que esse aqui seja derrubado. Então vá pra lá, porque se por acaso esse aqui cair, você tem que estar inscrito no outro canal para continuar recebendo nossos vídeos, tá? Não parar de receber nossos conteúdos, tá bom? Se inscreve lá, tá? E temos nosso Instagram também, caso esse aqui caia. Vamos avisar pelo Instagram a vocês. Vai lá e segue o Instagram também. Tem o canal de react torcedores, tá meio parado, mas vamos voltar a postar assim que possível. Temos nosso e-mail de contatos, que é o nosso Pix ali em cima, rafoguense10@gmail.com. Qualquer valor que se doar é ajuda muito a gente, tá? Ajuda muito o nosso serviço aqui, o nosso trabalho, tá? Live Pix, Superchat e o Pix ajudam muito. Ó, São Paulo já saiu ali no sorteio, primeiro sorteado, vamos ver quem é o rival do São Paulo. Pode ser o Botafogo, tá? Pode ser. Se por acaso sair enquanto eu tô aqui explanando, eu aviso vocês. E acho que é isso, né? É o nosso e-mail de contato. Queria propor aí um jabá, um merchan. Então é isso, ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.